começando, né? Eu vou chamar a Carol, nossa convidada aí, ilustríssima, né, pra gente começar aí essa live da Undertake. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais aí desse objetivo dessa live e apresentar a vocês também a Undertake e a nossa convidada. Beleza. Ah, tudo certinho. A gente fica meio apreensiva, né, Carol, para ver se vai dar tudo certo, é som, imagem, né? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Prazer, Érica. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui falando de um tema tão importante, tão relevante para nós mulheres, né? Principalmente agora, no mês de maio. Então, muito obrigada. Fico muito honrada de estar participando A aqui com você. Undertake que agradece aí de coração aberto mesmo. Inclusive, o objetivo dessa live, né, Carol, é esse mês de março, aí, essa homenagem à mulher aí, né? Sim. E ações como essa, né, Érica, faz. Desculpa. Tá cortando um pouquinho, Carol. Boa noite, Dani. Tá Tá. cortando um pouquinho para mim aqui agora também, mas eu acho que já estabilizou o sinal da internet. É a sua ou é a minha? Não sei. Eu vi a sua imagem travada, e você provavelmente deve ter visto a minha também, então não Eu sei. também vi a sua travada. Vixe. Vamos indo, né? Se não der, a gente tenta passar aqui pro Wi-Fi. Vamos ver. Boa noite, galera. Pessoal, tá travando mesmo. Você tá no Wi-Fi ou no 4G, Carol? Eu tô no Wi-Fi. Até confirmar aqui, mas é isso mesmo, Wi-Fi. A Tati respondeu que a sua tá ok, Érica. Deve ser então a minha que tá oscilando. Eu pus a minha no Wi-Fi agora, eu vejo a sua travando. Ah, o A Bruno até Carol falou que a travou. minha travou. É. Você quer que eu saia e entre novamente, Érica? Perfeito, Eu vou vamos fazer fazer isso. isso O Bruno comentou aqui. Perfeito, e só um eu te segundo. convido novamente. Vamos lá. Combinado. É isso aí, né, pessoal? É um novo cenário aí do mundo remoto aí, né, de ter essa interferência. A gente tem esse novo cenário aí, né, de um mundo mais remoto, digital aí, mas a gente não tem internet compatível a isso igual o restante do mundo, né? Deixa eu aceitar aqui a Carol. Acho que agora foi. Vamos ver, Carol. Oi, melhorou um pouco para vocês? Tá um pouco melhor. Vamos, Se vamos. tiver travando qualquer coisa, eu tento Você pelo mudou? 3G para ver se melhora. Eu acho que faz essa tentativa aí. Tá, consigo. Aguardando aí a Carol, gente. A Carol é a nossa convidada aí, né? Nesse mês de maio aí, a Undertake, né, ela teve aí como iniciativa iniciar uma semana aí do Femina Take, né? A gente começou ano passado, deixa eu confirmar a Carol aqui, semana passada, eu e o Bruno, né? Bruno Gomes aí, meu sócio, cofundador aí da Undertake, falamos um pouquinho do empreendedorismo feminino, né? Pegando esse mês de março aí, esse mês aí tão especial da mulher. Ah, Carol, melhorou, hein? Melhorou? Ah, Melhorou. então melhor ainda. Que bom. Então, eu estava bem falando aqui com o pessoal, enquanto você entrava aí, do objetivo da live, né, desse mês da mulher. Então, a Undertake teve como iniciativa, começamos na semana passada, eu e o Bruno, né, o cofundador junto comigo aí, sócio fundador, esse espaço aí, a Femina Take, né, que a gente precisa tanto de estar divulgando aí as mulheres, né, como empreendedoras, líderes, enfim. Então, tão importante, se todos dessem esse espaço, a gente estaria aí uma visibilidade bem maior, né, Carol?
Então, a Undertake é uma empresa, falando um pouquinho da Undertake, né? A gente trabalha com a educação aí corporativa, de estratégias, de planejamento estratégico, com desenvolvimento de processos e rotinas, né? E desenvolvimento de lideranças também, de alta performance, né? A gente, de equipe, times de alta performance. Eu me chamo Érica Dornella, sou enfermeira de formação, né? Como mulher faço mil coisas, tenho mil iniciativas aí, né? E estou na Undertake junto com o Bruno aí, iniciando esse espaço aí para o empreendedorismo feminino. Carol, vou falar um pouquinho de você, mas eu vou deixar que você fale mais detalhadamente. A Carol, Juiz de Forana, certo? Ganhou aí um mundo das iniciativas de empreendedorismo. Às vezes eu... E atualmente é CEO da Labor Educacional, né? Que tem o objetivo aí de melhorar a vida das crianças e jovens também, né? Através da educação. Gente, só lembrando aí, se quiserem fazer alguma pergunta, deixar algum lembrete, uma mensagem, fique à vontade aí no chat aí, que eu vou estar fazendo essa intermediação aí com a Carol, tá bom? Carol, então, antes da gente começar realmente no tema, se apresenta aí mais detalhadamente e o porquê aí, como você iniciou, né, nesse empreendedorismo feminino? Ótimo, obrigada, Érica. Eu vou estender um pouquinho o convite seu, né, das pessoas mandarem as mensagens. Quem quiser mandar, né, essa live pelo aviãozinho ali, convidar também outras mulheres que querem ser líderes para poder vir participar desse bate-papo conosco, que a gente vai falar um pouquinho mais da realidade, né, de como é ser empreendedora, de como é ser líder no Brasil hoje em dia, né, quais são os nossos desafios. E a gente também vai falar um pouco, né, pelo menos eu quero falar bastante, né, orientar bastante, dar bastante dicas de como ser uma líder, né? Então, se vocês quiserem, convidem as suas amigas, né, as familiares para poder participar da live. Bom, contando um pouquinho da minha história, assim, bem brevemente, eu sou formada em ciências biológicas, então, com muito orgulho, eu sou professora de ciências, né, da educação básica, comecei toda a minha trajetória em Juiz de Fora, né, dando aula em escolas públicas de periferia. Logo em seguida, comecei a dar aula também em escolas particulares, mas logo no início da carreira, eu já me sentia um pouco sufocada com o tradicional, né, assim, com a forma de ensino, com o modelo das escolas. Então, eu comecei a ficar um pouco, né, assim, inconformada, e eu já era uma líder, assim, desde pequenininha. Inclusive, a minha questão de liderança eu desenvolvi, na verdade, no movimento escoteiro, que eu participei desde de 8 anos. Então, lá a gente desenvolve bastante essa questão de liderança. E quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu me sentia um pouco... Que linda, sempre alerta. Então, eu sempre me sentia um pouco presa, né, dentro no modelo educacional, e eu estava um pouco inconformada. Foi quando eu tive a ideia de empreender, né? Eu não sabia como fazer isso, por onde começar, né? Então, para mim, o início foi muito, muito difícil, né? Por não ter formação na área, por não ter inspiração não, mas exemplo dentro de casa. Minha mãe também é professora, meu pai é metalúrgico, então ninguém empreendia. Então foi um pouquinho difícil, né, os caminhos das pedras no início, mas logo em seguida eu desenvolvi a Extra Class, né, que é a maior comunidade de professores inovadores do Brasil, e há 3 anos estamos no mercado atendendo professores, né, de todos os estados brasileiros. Foram mais de 20 mil professores que passaram pelas nossas formações, e desde outubro do ano passado eu assumi a direção executiva da Labo, que é uma ONG, né, de educação, que trabalha também com formação de professores no Brasil, mas com foco em escolas públicas. E tem um belíssimo trabalho, porque a gente faz parcerias, né, com fundações, institutos, empresas privadas, tanto no Brasil quanto na Alemanha, para que eles possam financiar os projetos de formação dos educadores. Então, a gente tem um trabalho que gera um impacto social muito grande, principalmente agora durante a pandemia, né, onde os professores
precisam tanto de uma atenção, de um ouvido, de um carinho, de um acolhimento, de uma orientação, né? Então, a gente trabalha tanto com os projetos para escolas privadas, quanto agora para escolas públicas, para conseguir, né, a gente conseguir dar um máximo, né, de orientação para os professores nessa instabilidade toda, nessa loucura total de pandemia, né, Érica? E tem várias escolas públicas, né, Carol, que são modelos aí de boas práticas, ganham prêmios, né, que é até melhores que muitas particulares aí, onde a procura é grande, né? Então, assim, se quiser fazer, faz. Seja no privado, seja no SUS, ó, já eu na saúde, seja seja na rede pública, né? Mas que bacana, né? E eu acho que você lá encontra, né? Ou eu estou errado na minha percepção, muita liderança feminina, porque é um ambiente mais feminino, ou estou errada? Completamente correta. Hoje em dia nós temos muito mais professoras, educadoras do que professores homens, né? Uhum. Então isso já vem mudando um pouco, né? Hoje em dia a gente já consegue encontrar alguns homens, por exemplo, como professores de educação infantil. A educação infantil é onde a gente tem maior concentração de mulheres, né? Mas Uhum. os homens, eles também são capazes de ensinar crianças, né? Os homens também têm toda a didática, têm toda a autonomia, têm toda a criatividade necessária para ensinar. Então, mesmo o mercado educacional sendo muito feminino, né? Mas nós temos muito espaço para os homens ainda. E eu gosto sempre de falar isso, né? Que assim, independente se é no empreendedorismo ou se é na educação, eu sou um pouco contra o sexismo, né? Então, acredito que a Sim, oportunidade tem que ser igual para ambos, né? Não isso é, mesmo. muitas das vezes a gente vê alguns diálogos um pouco muito forçados, vamos dizer assim, para o empoderamento muito forte, né? Então, o que eu pelo menos prezo é pelas oportunidades, pelas igualdades, tanto de trabalho salarial, como também de respeito, né? Como também de confiança, porque não tem espaço para todo mundo, né? E Tem. algumas barreiras precisam ser quebradas, né? E não é sobrepondo um outro sexo, uma outra raça que a gente vai conseguir o nosso espaço, né? Às vezes uma barreira aí nesse espaço tão feminino é a barreira do masculino, né? Do espaço masculino, né? E a gente, na semana passada, Carol, eu e o Bruno, a gente debateu aí com um número de uma pesquisa, deixa eu fazer uma colinha aqui, da Deloitte, né? Ela mostrou que apenas 8,6% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres no Brasil, né? E no mundo, 16,9%. Então, você está aí. Eu não sei se vocês sabem, mas 40% da força de trabalho no mundo é feminina. Oi, tá me ouvindo? Sim, deu um Oi, delayzinho. voltou? Voltou, deu um delay. Ok. Oi, voltou. Para mim tá um pouco travado também. Voltou? Ótimo. Ó, não sei se você sabe, Érica, mas 40% da força de trabalho no mundo é feminina, mas só que somente 23% são de executivos. Então a gente vê muito a presença feminina no mercado de trabalho, mas não em cargos de liderança, não como gerentes, não como supervisoras, não como diretoras, né, como fundadoras. Então, aí a gente encontra também um cenário muito grande também de mulheres, mas no trabalho tradicional, né? E poucas mulheres no mundo de startups, no mercado, né, de inovações. Então, esse é um cenário, assim, bem grotesco, né, de diferenças, né? A gente tem Sim. uma mão de obra muito grande feminina, mas no cargo de liderança, né, de coordenação, ainda são muito poucas. Eu vi uma pesquisa também semana passada que 46% das mulheres elas trabalham, né, na parte mais, elas gerenciam o mercado de trabalho mais na parte tradicional, né, e só 4,5% das startups são gerenciadas por mulheres.
Muito Então a bom. gente vê que está começando assim, um processo evolutivo muito devagar, né? Sim. Mas fazer parte dessa revolução, entre aspas, né, que é mais uma evolução, é muito prazeroso para nós mulheres, porque a gente vai vendo no nosso dia a dia os nossos passos, né, os nossos caminhos, as oportunidades que vão abrindo. Então a gente vê que é um processo realmente muito lento, que a gente sofre muito preconceito, que há muita discriminação de fato, sabe? Então, ainda é muito comum, por exemplo, a gente ir no evento, agora online, né, participar de algum evento, e você vê que todos os convidados são homens, né? E ainda tem homens brancos, mais ou menos na mesma faixa etária, né? E Verdade. todos mais ou menos na mesma classe social. Então, a gente vê que não tem muita diversidade. E quando a gente vai reclamar, quando a gente vai, não reclamar, mas sugerir que tenha uma mulher, aí vem com aquela história. Ai, porque tem que ter cota. Eu não quero falar em um evento só Não, porque tem que cumprir uma cota. Eu quero falar em um evento porque eu mereço estar naquele evento. é a Eu sou referência, né? competente para falar em tal evento sobre tal assunto. Então a gente vê muito isso, ai, que tem que ter cota, ai, porque tem que ter cota de negro, tem que ter cota para mulher, tem que Nossa. ter cota de sei o quê. E cotas, na verdade, ao meu ver, acaba você rotulando uma pessoa, né? Você acaba menosprezando e diminuindo a capacidade de alguém, né? As cotas são legais, às vezes, para dar visibilidade e oportunidade para pessoas que não teriam acesso, como é o caso das universidades, né? Tem Perfeito. pessoas que são contra, pessoas a favor. Eu acredito que se não houvessem cotas, as escolas públicas elas teriam um ensino melhor para poder competir com as particulares. Talvez seria, né, um chacoalho ali necessário. Mas Certo. dentro do mundo corporativo, ainda é muito complicado, né? Eu estava vendo uma pesquisa, saiu semana passada uma pesquisa também sobre, agora, né, mês da mulher e tudo mais, eles lançam muitas pesquisas, né? E Sim. uma que eu estava vendo é que somente, eles fizeram uma pesquisa geral, né? Estou até com um dado que poder colar. Aham. 59% dos brasileiros não se sentem confortáveis se eles possuem uma diretora executiva mulher. Olha só que absurdo. Quase 60% das pessoas não se sentem confortáveis com uma mulher na direção. Como assim? Qual que é a diferença de ter uma líder homem, um líder homem e uma líder mulher, né? Pô, será que a gente assim tem um sexo tão frágil assim que nós somos incapazes, né, de liderar? Então são barreiras muitas vezes culturais, né, assim que já estão estruturadas no nosso inconsciente muitas das vezes, né? Até nós mulheres a gente às vezes não imagina, não percebe, né, como que está a situação, né, o preconceito e tudo mais, mas a gente precisa quebrar essas barreiras, a gente precisa dar oportunidade para Claro. mulheres serem líderes, né? E quando eu Sim. falo de dar oportunidade para a mulher ser líder, não somente ser fundadora de uma empresa, Não. não somente ser diretora executiva, mas uma líder de família, uma líder de uma comunidade, uma líder no trabalho dela, se ela for CLT, que ela possa ser uma líder. O que é ser uma líder? É ser uma inspiração, é Referência. você conseguir influenciar, ser uma referência, você saber ouvir e você saber conduzir uma determinada situação, né? Então, quando a gente vê a ascensão de uma pessoa no mercado de trabalho, por exemplo, a gente vê algumas pessoas, né, algumas histórias lindas, porque era vendedor de amendoim no sinal e entrou no mercado de trabalho e 5, 10 anos depois virou um gerente. Então, por quê? Porque essa pessoa já era líder desde criança, desde pequena, ela já foi vivenciando, ela já foi, né, treinando, e ela já tinha aquela característica pessoal, né? Perfeito. Então, vivenciar esse posto, né, de liderança é um desafio muito grande, é um desafio, assim, diário, diário. Não tem dia que, assim, não é fácil, mas eu fico É. muito honrada de fazer parte, né? E a mulher não sabe a força que tem, né? A líder que tem dentro dela, né? Isso já começa dentro de casa, né? Já faz gestão de casa de tudo, né? Então, falta ela deixar essa sementinha brotar aí e aflorar, né, Carol? Mas falta aí muitos Exatamente. exemplos a seguir, igual você falou, né? Eu tenho um dado aqui, o Bruno falando aí, e
fala mesmo, os dados são muito baixos, né, em relação ao empreendedorismo feminino, as lideranças femininas, o protagonismo feminino, né? A gente tem aí a revista Sim. Fortune, né, que fala aí que a outra colinha. Das 500 empresas listadas na revista, né, só 23 eram lideradas aí por CEOs mulheres, né? Então, assim, é muito pouco mesmo. Mas não vamos desistir, né? Estamos nesse espaço Não, aqui é não. para ver isso mesmo e dar espaço para elas e jogar água nessa sementinha para brotar aí, né? Outra perguntinha, Carol. Qual o elemento Com certeza. fundamental aí que você tem para superar aí essas dificuldades aí do dia a dia, né? O que você destaca como assim uma coisa principal aí que te dá força aí para essas adversidades? Eu acho que isso tem que ter muita resiliência. Uhum. Receber não é muito comum, né? Você ser criticada ou duvidarem da sua força, não só força física, mas força intelectual, Sim. socioemocional, né? Então nós temos que ter uma resiliência muito forte, mas por dentro, né? Eu acho que assim, o coração, a mente, ela tem que estar muito alinhado com o propósito pessoal daquela mulher, de cada mulher, que é a sua força ali interior, né? Então, se você consegue entender qual é o seu projeto de vida pessoal, sabe, você ir atrás dele, sabendo que vai ser difícil, a gente já chega mais forte para as batalhas diárias, né? Então, Uau. assim, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita calma, muito estudo. Não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Nem com os homens acontecem dessa forma. Obviamente que para eles tem uma questão cultural de ter mais facilidade, né, de ter essa confiança, né, das pessoas. Mas nós Sim. mulheres, nós precisamos usar da nossa força para poder mostrar aonde quer chegar, né? Então, colocar a boca no trombone, falar, não importa se tem vergonha, não importa se vai ser criticado, mas você ser referência naquilo que você gosta. Se aquela mulher, ela gosta de bordar, de fazer artesanato, que seja a referência nisso, então, entendeu? E vá ser líder da sua comunidade, da sua zona rural, da sua cidade do interior, ou né, da cidade grande, não importa, mas vá mostrar o seu trabalho, vai bater de porta em porta, vai falar, vai se comunicar. Então, assim, para poder chegar num patamar de liderança cada vez mais alto, a gente tem que saber dessas dificuldades, né? Mas também estar armado para vencê-los, né? O mesmo momento que a gente recebe uma crítica, recebe às vezes um olhar assim malicioso numa reunião que você se sente desconfortável ou um comentário desnecessário no corredor de um evento, é você saber se posicionar, é você saber responder à altura, não deixar aquilo ali passar em branco, porque só assim é que a gente vai conseguir ganhar cada vez mais espaço. Não é ser grosso, não é xingar a pessoa, não é querer né, partir para cima, mas não, com delicadeza. Porque aí a pessoa vai falar, ela vai pensar, nossa, desculpa, não era para poder ter mexido com você, não era para ter duvidado da sua apresentação na reunião de hoje, não era para ter questionado tal coisa, né? Então, quando você se mostra que você é forte e que você não está ali para poder escutar as coisas mesquinhas, para você ser julgada, e sim para poder mostrar quem é você, aí você já começa a ganhar seu espaço, você começa a ser referência, né? Assim, eu já tive empresa, que eu era a única mulher no quadro societário, era eu com mais 3 homens. Então, assim, no primeiro momento, quando eu fui convidada a entrar para essa empresa para ser sócia com eles. Então, Olha que assim, eles já bacana. me convidaram, por quê? Porque eu já tinha meu espaço. Todo Eles já know-how, né? conheciam, né, qual era o meu know-how e o meu posicionamento. Senão eles não teriam me convidado. E quando eu entrei, aí a gente precisa também pôr os pingos no is. Porque assim, vai ter uma piadinha, vai ter, né, assim, obviamente com respeito, mas tem uma piada aqui, outra ali, tem ali uma brincadeira desnecessária. Então você fala assim, não, peraí, aqui é trabalho, a gente pode brincar, mas desde que não me desrespeite, né? Tudo Perfeito. tem que ter o seu momento, tudo tem que ter a sua hora, mas tendo respeito, né? Então, assim, a gente tem que ser casca dura, né?
para poder conseguir esses espaços. Então, eu sempre falo, tenha resiliência, saiba onde você quer chegar, saiba qual é o seu foco, e assim, se inspire em outra mulher, sabe? Tenha uma referência. Para mim, por exemplo, de referência, eu tenho algumas, né? Que assim, eu sou fanática. Eu Que tenho, por exemplo, a bacana. Michelle Obama, eu O tenho livro a dela é Gisele excelente, né? Bündchen. Já li, tô lendo, já li um dos dois, tanto da Michelle Obama quanto da Michelle Obama quanto da Gisele Gisele, Bündchen. da E Gisele também Bündchen. da a Leia, maravilhoso. E a Linda. Heloísa Trajano aqui no Brasil, né? Então, assim, Ah, nós temos referências brasileiras, internacionais, e assim, a gente pode, e até mesmo referências, às vezes, na nossa cidade, né? Entre os nossos amigos, e se aproxime, sabe? Fala assim, nossa, eu valorizo o seu trabalho, eu gosto tanto de te ver, eu gosto tanto de te apoiar, vamos conversar, você me inspira. Então, assim, você chegar para alguém e falar assim, você me inspira, não é você ser diminuída, sabe? Você é diferente, entendeu? sim, Então, se claro. você tem uma pessoa para poder te guiar e ser uma referência para você, aquilo ali te dá mais motivações ainda, porque a gente tem um espelho, né? Então, eu sempre falo, né? Para terem essa força de vontade, esse projeto de vida, saber onde quer chegar, ter as suas metas pessoais e profissionais e ter o apoio, né? O apoio também masculino, a gente tem muitos homens que hoje em dia já apoiam as mulheres, né? Não estou Sim. falando assim somente marido, namorado, noivo, pai que apoia, mas o próprio Com ecossistema, certeza. né? Então, assim, você ter esse apoio e os próprios homens apoiarem mulheres, indicarem o trabalho, dar preferência para um serviço, se for fazer uma prestação de serviço, faça um orçamento com uma mulher, entenda um pouquinho o ponto de vista, eles vão ver que, assim, é fantástico trabalhar com mulher. Então, cada vez mais que a gente indica, que a gente valoriza, que a gente recomenda, é uma força a mais que a gente está dando para Isso é esse espaço ser cada vez mais igualitário, né? verdade. E, Carol, pegando aí um pouquinho, né? A gente está com um ano de pandemia, né? Esse caos que a gente está tendo aí na saúde, na economia, principalmente, né? E eu acredito, não sei, eu queria a sua opinião, né? Que a gente teve que se reinventar, né? E eu acho que as mulheres se reinventaram muito nesse ano aí, né? Muitos maridos perderam os empregos, né? A parte econômica da família estava, né, enfraquecida, enfim, né? E eu acho que elas começaram a se reinventar e o empreendedorismo aí foi florescendo pela dificuldade, né? Eu falo que a crise ela tem seu lado bom, né? Que ela faz a gente ver força onde que a gente não tinha, a gente vai procurar caminhos onde a gente nunca pensou em caminhar, né? Enfim. Então, aquela pessoa que fazia o crochê que você estava falando, que é o protagonismo, né? É o que a gente faz, né? E a pessoa faz de bem feito e se reinventou e empreendeu, né? E tá colocando de alguma forma dinheiro na casa e assim vendo, né, que é capaz. O que você acha disso aí? Você concorda ou não? Sua opinião aí como empreendedora? Ah, eu concordo muito e eu dou total apoio a essas mulheres. Tem uma pesquisa realizada pelo Sebrae que eles fizeram um mapeamento do motivo, do perfil do empreendedor. E nós, brasileiros, somos assim um dos únicos países que nós temos maior porcentagem de empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. E realmente quando começa a faltar, é numa crise, é num momento difícil e a gente começa a pensar fora da caixa, né? Isso A aí. sair daquele aquário, aquela bolha que a gente estava acostumado e nadar a mar aberto. Então, assim, eu apoio todas as mulheres que me procuram para poder tirar a dúvida, eu quero empreender, como que eu faço para ser MEI, como que eu faço para dar os primeiros passos, como que eu faço para precificar, para emitir nota fiscal, assim, eu apoio. E esse um ano de pandemia, o que eu mais vi foram mulheres ao meu redor querendo o quê? Melhorar a questão financeira, melhorar a produtividade, se organizar em questão de tempo, né? Porque o nosso tempo passou a ser contado de uma forma diferente. Antes a gente não tinha tempo para nada.
E agora a gente está repensando quais são as nossas prioridades. Fazendo home office, a gente não tem mais limite, a gente não bate mais cartão como era antes, né? Nossa, nem me Então, fala. assim, o quanto então, assim, o quanto eu posso ajudar mulheres a montar a sua própria empresa, a começar a desenhar, eu sempre apoio. Inclusive, tem vários programas que ajudam mulheres, né, projetos que eu comecei o empreendedorismo lá, que é a questão do Sebrae, né? O Sebrae tem cursos, consultorias, coisas, reuniões gratuitas, então vale muito, muito, muito a pena buscar. Em Juiz de Fora tem o CRIT, né, que é da UFJF, que agora, inclusive, está com um edital aberto para o ADAS Tech, que é um Olha, programa de fomento ao empreendedorismo feminino, onde ele dá prêmios, ranqueias aos projetos e dá prêmio em dinheiro. Então, assim, tudo que precisa para um pontapé inicial, que é uma mentoria, né, uma consultoria, um dinheiro, tudo isso a gente encontra em projetos. Então, esses projetos, eles chegam para quê? Para fortalecer essas mulheres, né? E saiu um relatório do Distrito, semana passada, eles mapearam as startups femininas, e assim, que eu fiquei muito feliz, é o número de startups que estão agora em fase de ideação. Isso significa que daqui a um tempo, nós teremos muito mais empresas lideradas, né, empresas de base tecnológica, lideradas por mulheres, porque elas estão realmente nessa fase, né, de organizar, de estruturar, entrar no mercado de trabalho. Então, assim, esse momento de crise tirou todo mundo da caixinha, realmente isso fez todo aí. mundo repensar. Quem trabalhava com carteira assinada, que teve redução de salarial, redução de jornada, ou então que precisou ajudar em casa, etc., os seus familiares, né? Então, assim, foi um momento realmente de repensar, de ver oportunidades, e aí, para isso, para oportunidades, a gente tem que estar com o radar sempre ligado. Obrigada. Não adianta, sabe? Por mais que a gente esteja, às vezes, estabilizado, a gente esteja, né, num lugar mais, com uma carreira e tudo mais, não fechem os olhos. Não sejam aquelas pessoas míopes, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente nunca ia saber, né, que uma hora ia chegar uma Isso pandemia aí. dessa, a gente nunca ia imaginar. Né? Então, assim, não fechem os olhos para as oportunidades. Né, Carol? Antes da pandemia já era uma velocidade de coisas acontecendo, né, de tecnologias, enfim, de tudo no mundo do negócio. Com a pandemia isso triplicou, né? Cada dia é uma coisa nova, cada dia você tem que se reinventar, você tem que estar sempre ligado, estudando muito, né? Tendo muitas informações, enfim. A Priscila também, sempre bem bacana. Obrigada, Pri. Essa semana eu trabalhei demais. Claro, claro. Pois é, eu perguntei, eu queria saber justamente das pessoas, né, dos meus contatos, dos meus contatos, o que que precisa ter, né, um líder, não só uma líder mulher, mas um líder. O que que chama a atenção, né, para aquela pessoa você fala assim, nossa, aquela pessoa é o meu líder, né, eu me inspiro. O que tem que ter essa pessoa, né? Quais são as atitudes, qual é o comportamento, e etc. E eu recebi assim, mensagens fantásticas, né? O Miguel respondeu, a Thaís, a Letícia, assim, tive bastante resposta e eu, inclusive, anotei aqui para poder falar, né, para poder divulgar isso para vocês. Então, assim, quem estiver assistindo, né, e quiser ser um líder, né, tanto homem quanto mulher,
se apegue a essas características aqui, essas ações, para poder você começar a pôr em prática aí. Então, a primeira coisa que eu notei que responderam delegar com coerência. É. Então, assim, delegar com coerência. O que seria o delegar com coerência? Um líder, ele não pode ser uma pessoa solitária, né, e ter uma coisa e egocêntrica, que é tudo ao seu redor. Tem que saber delegar e tem que saber também colocar prioridades. Quando a gente vai delegar, para poder delegar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é todo um estudo da nossa equipe, é entender as qualidades, os pontos fortes, os pontos fracos, quem seria capaz de fazer aquela ação. Então, para quê? Para que a gente possa delegar essas atividades, não ficar centralizado. Né? Então, assim, foi o primeiro item que colocaram. Depois falaram sobre a liderança horizontal, né? Assim, de trabalhar juntos. Até alguns anos atrás, era muito comum. Oi, tá com delay? Oi. Evento, estava participando de um evento hoje, né, até às 17 horas. Uhum. Sim. Érica, também. Érica, oi. Para vocês aí também travou, né? Aqui também travou. Bom, mas é isso, é o que ela estava comentando, né? De seu. Oi. Carol, não. Oi. Agora sim, agora sim. Nossa, eu não caí, não, né? Eu capotei. Ai, agora que pra mim voltou e tá sem delay, sem nada. Isso tá maravilhoso agora. Não sei, Nossa, deu uma pessoal que tá assistindo capotada. a gente aí, Tudo ok, pessoal que tá gente? vendo a gente, deu tudo certo agora? Deu para escutar o meu comentário, Carol? Deu para entender, pelo menos não sei eles que eles falaram que estavam sem te ouvir, né? Mas a questão da orquestra, né? De você ser maestro e você orientar, né, os grupos musicais para ter, né, uma grande sinfonia no final das Isso contas. E é aí. isso, trabalhar em equipe, né? Isso aí. Concordo plenamente.
concordo. Ah, que ótimo que voltou, pessoal. Voltou. Desculpa aí. A gente está num novo cenário, mas não fizeram a internet desse novo cenário ainda, né? Ai, verdade, verdade. Bom, o outro item que eles falaram bastante é a questão, né, da liderança horizontal, que até alguns anos atrás a gente tinha liderança vertical, né? Sim. Então, assim, o ser líder é muito mais ser chefe, é você ordenar, né? Você mandar, né? E aí agora a gente está falando, né, de uma coisa horizontal. O que que é horizontal? Não existe mais a hierarquia, vamos dizer assim, bem definida, sabe? Ah, você não pode falar comigo porque você é inferior. Não, não é assim, né? Então tem que ter acesso, né, ao líder. Em qualquer equipe tem que ter acesso ao líder. E o líder, ele precisa também entender que ele não domina tudo, ele não sabe tudo, né? Então, você trabalhar na horizontalidade, você participa de vários processos, de vários projetos, e é quando entra também a reunião one-on-one, que faz muito sentido, que é aquela reunião que o líder faz de 30 minutinhos por semana com cada um dos colaboradores, para poder ouvir da vida pessoal o que a pessoa quiser falar com o líder, assim, não só de cobranças de projetos, mas assim, de tudo, Muito né? Porque aí importante. a gente envolve, a gente se sente fazer parte de uma família, né? Então, assim, não estou só sendo paga para poder fazer a entrevista, se for uma pessoa do RH, por exemplo. Não, eu estou trabalhando ali porque eu quero o crescimento da minha empresa. E qual que é a sua meta? Né? Qual que é a meta da sua equipe? O que que o seu líder está te ajudando? Então, seria muito esse trabalhar, né, na horizontalidade, ali, não na vertical. E, Carol, o Bruno aí perguntou aí, né, pegando esse gancho aí, se tem como a gente ter um engajamento, né, e ser líder nesse trabalho remoto agora, nessa realidade de home office, né? E como que faz para ter essa conexão aí, estando tão distante e tão próximo ao mesmo tempo, né? Sim. É, as empresas, elas não estavam acostumadas, né, com o trabalho remoto e com uma gestão remota. Uhum. Então, ficou uma questão um pouco complicada no início, de, às vezes, até deixar passar uma questão de falta de confiança, né? Ah, meu funcionário está em casa. Será que ele está trabalhando? Será que ele está na frente do computador? Ou será que ele está brincando com o cachorro, sabe? Ou será que ele saiu para andar de bicicleta? Então, assim, faltava um pouco dessa confiança, né, até todo mundo se ajustar. E aí o que muita gente errou foi justamente começar a cobrar o número de horas trabalhadas no ensino no remoto. Isso daí não funciona. A gente tem que envolver o colaborador nas entregas, né, envolver na meta. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico de uma empresa, não é o diretor executivo que tem que estar ciente dessas metas e ficar sofrendo em bater essas metas, mas sim deixar claro e mostrar para toda a equipe para onde estão indo e quais são essas entregas, para mostrar um propósito, para ele entender o trabalho, por que ele está fazendo aquela planilha, por que ele está fazendo aquela entrevista, por que ele está ligando para aquele cliente ou usuário. Então, a questão, né, de você engajar remotamente é muito isso, é você ser mais humano possível, né? De você dar mais atenção do que era no presencial, você entender, às vezes, as falhas técnicas, tem dia que a internet está ruim, tem dia que o computador quebrou, tem dia que ele está passando mal, ou até mesmo alguém da família está com Covid, está internado. Então, assim, para poder manter o engajamento, né, no trabalho remoto, a gente tem que repensar muita coisa. Já estava inserido assim na nossa rotina e a gente nem tinha percebido, né? Mas ressignificar muitas coisas. Será que o meu funcionário ele precisa entrar às 8 e sair às 5 todos os dias? Eu preciso ficar cronometrando isso? Ou será que eu preciso encher ele de reunião? Uma reunião atrás da outra para eu ter certeza que ele está na frente do computador? Sabe? Isso daí sobrecarrega, isso cansa. Isso não é saudável, isso não é ser produtivo, né? Pelo contrário, é o oposto de ser produtivo. Né? Perfeito. Então, assim, para poder engajar, é você muitas das vezes trabalhar ainda mais próximo, mesmo que remotamente, mas muito mais próximo, muito mais ouvindo, muito mais dando atenção,
mostrando de fato os resultados, mostrando de fato quais são os objetivos, normalmente não tem engajamento. Então, dentro de casa, né, o que mais tem é distração. É a sua cama ali do lado que está te chamando, né, para poder tirar um cochilo. É uma televisão com um programa, né, ou com Netflix, ou o Big Brother passando ali no pay-per-view, você quer dar uma olhada. Então, assim, tem várias coisas que acontecem dentro de uma casa que atrapalham, influenciam o trabalho remoto. Né? Então, a gente tem que ter a questão da rotina, né? A gente tem que orientar o funcionário, né, o colaborador, quanto a essa rotina para que ele não se perca no meio do caminho e fique desmotivado. Né? Então, falar da saúde mental, da prática esportiva, de uma alimentação saudável, né, da importância de uma música, de uma distração, né, o que você pode trazer fazer de lazer dentro da sua casa sem envolver outras famílias, outras pessoas. Né? Então, tentar trazer um pouco mais desse entretenimento também, né? Fazer uma rodada, por exemplo, de livros, uma troca de livros, algo mais cultural que funcione e aí traz produtividade. Parece que a gente está tirando o foco do colaborador, né? Mas não. A gente está dando uma outra visão para ele e com isso, com a mente descansada, né, ele vai trazer muito mais resultado, ele vai trazer muito mais estratégias, vai alcançar melhores resultados também. Muito show, muito bacana. Qual foi o mais aí que eles falaram aí, Carol? Eu já estou olhando aqui. Então, assim, falaram muito a questão de exemplo, né? Do líder ser exemplo. Então, Espelho, né? agora com rede social, o que a gente mais vê são pessoas mostrando o seu dia a dia, né? Ai, porque eu tenho que acordar às 5h20 da manhã. Ai, Aumentar porque eu demais. tenho que meditar. Ai, porque eu tenho que fazer isso. Sim, a vida não é uma caixinha, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que dar exemplo, mas cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu projeto de vida, cada pessoa tem um resultado para alcançar no final do dia. Então, assim, não dá pra gente pegar a vida daquela pessoa que está fazendo uma live todos os dias, né, filmando, fazendo story de tudo e querer seguir aquela vida que o resultado vai ser diferente. Então, o que é ser exemplo, né? E o que seria dar exemplo? Então, a gente tem que ter sempre essa visão. Isso. E a questão de poder de influência, né? Então, assim, não é você ter um posicionamento, né? Não é você ter com receio. Por exemplo, eu sou a favor, eu sou contra da abertura das escolas para o ensino presencial. Eu tenho meu pensamento, eu tenho meu posicionamento, eu deixo isso muito claro, né? Então, assim, eu não quero causar uma revolução, né? Assim, não é o meu papel, mas eu tenho também que pensar que as pessoas que estão me ouvindo ou que estão conversando comigo, que estão me acompanhando, elas podem se inspirar nesse meu posicionamento, né? Nessa minha opinião e eles acharem que faz sentido e se juntarem a mim, né? Então, assim, é você conseguir inspirar essas pessoas. E outra coisa, outros dois últimos tópicos que eu anotei. O ser acessível, que eu já falei também uma vez, agora há pouco, né? Então, você deixar disponível para o time, para as pessoas. Todo mundo sabe que quem é líder, quem é diretor, tem uma agenda assim, de reuniões constantes. Mas você tem que deixar um canal, né, para que as pessoas cheguem até você. Ou que eles venham uma reportagem e querem compartilhar com você, que leram um livro, lembraram e querem trazer para poder discutir com você. Então, você tem que ser uma pessoa acessível, né? E a outra, a questão de crescer com o time. É você entender que cada colaborador, ele tem as suas metas pessoais, né? Então, assim, sentar do lado dele e falar assim, qual que é o seu desejo? Qual é o seu sonho? O meu sonho é morar fora do Brasil. Meu sonho é trabalhar fora do Brasil. Então, assim, vamos fazer desse trabalho, desse emprego de hoje, um trampolim para você chegar lá. Vamos ver como que a gente consegue fazer um planejamento financeiro para você chegar nesse seu objetivo pessoal. Vamos ver quais são as oportunidades de aumentar o seu faturamento. Às vezes você pode fazer um bico, às vezes você pode fazer alguma coisa no final de semana. Vamos estruturar isso aí? Então, assim, para você ser líder, não é assim, você pensar só em você, mas querer o crescimento da equipe. E você ajudá-los nesse crescimento, né, nessa estruturação e fazer com que aconteça. Né? Então, eu, pelo menos, eu fico muito emocionada, eu fico muito feliz
quando eu vejo uma conquista dos meus colaboradores ou dos meus prestadores de serviço. Porque aquilo ali me emociona, sabe? Assim, de ver que a equipe está crescendo junto. E não é só eu. Às vezes eu estou assim, um dia horrível, tá dando tudo errado. Mas eu vejo que um prestador de serviço vendeu um projeto grande para uma outra empresa. Eu acho aquilo ali fantástico, porque ali ele está aprendendo a empreender na prática. E ele vai dar oportunidade de emprego para outras pessoas também, né? Então você vê que é uma cascata de coisas que acontecem. Então você querer esse crescimento da equipe também é muito importante. E a equipe crescendo, a sua empresa cresce junto, né, Carol? Isso aí é É, uma cadeia exatamente. mesmo, né? Não tem como não ser, né? Sim, Já sim. estamos quase no finalzinho. Deixo aberto aí se você quer falar alguma coisa a mais que acha que faltou, que quer dar uma dica aí para essas nossas companheiras, né? É, Vou deixar você falar, depois eu termino. Não, você, assim, bem breve, né? Coisas que eu já falei aqui durante a live, para vocês, mulheres, né? Vocês irem atrás dos sonhos de vocês, né? Vocês começarem a pensar diferente, né? Assim, de se valorizar, né? Assim, de você ver o seu próprio potencial, de começar algo novo, de você inspirar alguém. Então, assim, tenham pessoas para te apoiar, busquem inspirações, busquem mentoras, né? Assim, pessoas que vão estender a mão, que vão te ajudar. Eu mesmo, todo mundo que me pede ajuda, eu sempre dou atenção, sempre tento ajudar de alguma forma, porque a gente está falando de uma sociedade, né? E ninguém vive sozinho. Então é um ecossistema de fato. Igual eu sou professora de ciências, né? A gente tem todo um ecossistema da natureza, onde um bichinho ajuda uma planta, que ajuda um outro animal, que ajuda o ser humano. Na vida humana é a mesma coisa. Se a gente deseja o bem da outra pessoa, se a gente quer ajudar essa outra pessoa, a gente está fortalecendo todo um ecossistema. Isso aí volta para você depois, Volta. né? Então você ter essa paz, né, assim, de e ajudar o próximo, ver os pontos positivos, ter essa mentalidade de crescimento, de pegar uma fraqueza, né, uma derrota, uma frustração e fazer, né, desse limão uma limonada. Isso daí é o fantástico. Eu mesma desenvolvi agora o último modelo da Extra Class, depois de uma demissão. Eu já estava morando em São Paulo e eu precisava do meu salário como professora para poder pagar os custos operacionais da Extra Class e eu fui demitida sem um aviso prévio. Então, de uma hora para outra, eles me chamaram e falaram, Carol, você está demitida. E eu não tinha o direito do auxílio, da, daquele auxílio do governo, né, Sim. de demissão, Emergencial. manutenção emergencial, porque eu já tinha a Extra Class, né? Eu já tinha uma firma. Então eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Então, como que você faz para poder pagar suas contas pessoais numa capital, São Paulo, que o custo de vida é alto, mas a empresa é em expansão. Então, assim, eu tive que sentar, respirar fundo, repensar, estudar e, assim, bola para frente. Né? Então, eu acho que isso daí a gente precisa sempre ter em mente para que as coisas funcionem e não se frustrar ou ficar arrumando desculpa, procrastinar, porque não vai levar a lugar nenhum, né? Parar na primeira barreira, né, Carol? Não pode, né? Que venham É, mais e mais e que isso dê mais força ainda para a gente seguir em frente, né? É, exatamente. Eu vou agradecer a presença de todos aí, principalmente você, Carol. Foi muito bacana estar aqui com você, né? E bater esse papo e formar esse ecossistema aí, né? A Undertake fica feliz de estar nesse ecossistema aí com essa iniciativa nossa do Feminatake, né? Falar com vocês que o próximo encontro, ó, a gente vai falar sobre sororidade, tá? Com a Paula Morel. Ela é lá de Porto Alegre, excelente pessoa, ela trabalha numa instituição onde que ela faz a parte mais humana, né? De gestão mesmo de pessoas, né? A especialidade dela é pessoas e mais pro lado aí feminino mesmo, dessa parte de protagonismo. Né? Vai ser dia 25/3, nesse mesmo horário aqui com a gente, tá? E vai estar aí no Insta aí a propaganda aí, né? Todo o dia direitinho, com a hora, com a Paula Morel. Falar que vai estar aí gravada essa live nossa aqui,
tá? Eu vou pedir para editar, para tirar o capotamento que eu tive. Aí vai ficar bacana, tá? Não vai ficar desse jeito, desse tombo feio que eu levei, né? Isso aí, um prazer enorme, Carol, enorme mesmo, tá? E um exemplo e um espelho a se seguir, eu falo que é você, né? E assim, que venha mais gente para o nosso lado aí no empreendedorismo feminino, tá ok? Muito Muito obrigada mesmo. obrigada, Érica. E obrigada, Bruno, pelo convite. Sucesso para vocês. Eu esqueci só de uma coisinha. Se vocês quiserem deixar aí no bate-papo aí temas que a gente queira abordar, né, Carol? Depois a Carol volta aqui, se quiser, a gente está aí à disposição para não deixar nenhuma dúvida e encorajar vocês aí para partir para esse deslanchar aí, né? Que essa sementinha aí brota e a gente tem aí pessoas, mulheres e pessoas, líderes aí e protagonistas na vida. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Mesmo. Protejam-se, hein? O negócio tá feio. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau, tchau.